Tem como fazer o tratamento sem tecnologia? Tem. Tem como fazer uma aplicação e você conseguir o seu resultado? Tem, mas você pode precisar de 10 vezes no médico e com, por exemplo, a tecnologia do laser, você vai 1 ou 2 vezes. Olha o tanto de tempo que você está ganhando. Olha o tanto de exposição a menos a um tratamento que você está ganhando. Acho que é um ganho que não se compara. E aí eu fico pensando, o que você quer? Você quer o melhor ou você quer o que dá para ser feito? Para mim, eu quero o melhor. Eu vou buscar o melhor tratamento. O que me dê menos complicação, o que me dê mais resultado, o que optimize o meu tempo. Para mim, o tempo é super importante. Então, da forma como a gente trabalha com tecnologia, abrevia o tratamento. O paciente vai 2 vezes, 3 vezes para realizar um tratamento de uma perna inteira. E ele ia antes quantas vezes para fazer os vasinhos? 10 vezes, 12 vezes. E ainda ficava frustrado porque não conseguia um tratamento tão bom. Que a gente vê cada vez mais especialidades não médicas entrando nesse território. Até que acho que dentro da medicina, dos médicos em geral, eles até respeitam mais essa questão da vascular, porque entende a complexidade. A gente está trabalhando, lidando com o sistema circulatório de um organismo, né? É igual quando brincam, o médico é o mecânico que trabalha com o carro funcionando. No nosso caso, além do carro funcionando, a gente trabalha com uma doença que permanece, porque a gente está tratando varizes, é uma doença venosa, né? É uma doença crônica, então a gente trata e o organismo, herdada geneticamente, então, e o organismo, a tendência dele é o tempo inteiro responder à agressão que a gente causa nesse organismo. Então, tem toda uma complexidade por trás disso, e lidar, às vezes, com isso, achando que é só ir ali jogar um líquido naquela veia que você vê e achando que aquilo vai resolver todo o problema. Todo tratamento de varizes mancha. Então, acho que essa é uma preocupação do paciente também e é algo muito importante que a gente precisa alinhar ali no início do tratamento, que muitos vão manchar, mas que 90% pelo menos vai melhorar dentro de 6 meses a 1 ano. Então, acho que essa é uma preocupação dos pacientes também quando vai fazer o tratamento. Isso é um alinhamento extremamente importante, porque a gente precisa dizer para a pessoa que alguns pontos mostram para a gente que aquela pele, ela mancha com qualquer coisa. Não é só com o tratamento de varizes. Ela mancha com tudo, então ela tem um risco maior de manchar. Mas a gente já sabe que de 20% a 30% de qualquer tratamento que a gente fizer, qualquer técnica que a gente utilizar, pode levar uma mancha. Essa mancha vai ficar para sempre? Ela é temporária. A gente tem como minimizar ela e a gente tem como, durante o procedimento, minimizar também. Eu já sabia que a perna Eu morria de dor no shopping quando eu estava comprando presente, eu já sabia que eu ia chegar em casa com a perna inchada, mas eu achava que aquilo era meio que normal, que todo mundo sentia isso. Eu estava nos lugares, eu estava sempre procurando cadeira para sentar, porque eu ficava cansada. E ia levando. Só foi me chamar a atenção, porque eu estava acostumada a conviver com aquilo, quando eu comecei a notar uma veia ficando mais saltada. Que foi até quando eu conversei com ela. Eu falei, Ellen, tá dando ruim aqui. Tem uma veia alta e quando a gente realizou o exame de Doppler, na realidade ela tinha uma safena inteira descompensada, alimentando a veia alta e causando a dor que ela estava sentindo. E é engraçado, tem um vídeo desse momento que ela tá fazendo Doppler em mim e ela fala, meu Deus, eu não acredito, a sua safena tá toda doente. Acho que a gente viajou uma semana depois, não foi? E eu fiquei em pé o dia todo. E aí chegou a noite, eu falei, gente, peraí, minha perna não tá doendo. E o normal seria eu estar chegando em casa botando pra cima com muita dor. Falei, não é possível. Então, aí que eu entendi que aquilo tudo que eu sentia era por conta Isso é muito comum. Um paciente mais idoso, que você não pode fazer um procedimento tão grande. Antigamente, essas pessoas não eram tratadas, né? Aparecia um idoso no consultório, a gente dava remédio e meia elástica. E não tinha possibilidade nenhuma para ele. E você ficava acompanhando uma pessoa que parava o remédio,
tudo voltava, os sintomas voltavam e ele tinha que usar a meia elástica diariamente, senão aquilo piorava muito. A gente não podia tratar. E aí hoje, com técnica de espuma, com técnica de endolaser, a gente é capaz de oferecer. Eu tenho paciente de 80 anos de idade. 89 é o meu recorde. Fazendo tratamento porque quer ficar com as pernas melhores, porque quer que aquelas varizes que estão correndo o risco de complicar, elas fiquem tratadas. Falando até dessa pessoa com obesidade, eu costumo até falar com eles assim, me dá 15 minutos. Porque eu vou te mostrar que com 15 minutos você consegue já fazer um exercício, você já consegue fazer uma demanda cardiovascular, neuromuscular, que já vai ter um dispêndio energético. Conta pra gente como que são esses 15 minutos, porque a gente também quer recomendar isso e aí, nossos pacientes. A gente pode fazer de vários tipos, porque na verdade a gente também tem que quebrar um pouco esse mito das pessoas, eu não gosto de fazer exercício, porque eu não gosto de musculação. Eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Né? Então, as pessoas, eles colocam sempre, né, aquela barreira do local, né? Do local que eu tô fazendo aquela atividade. Eu falo assim, gente, você pode fazer exercício em qualquer lugar. Então, primeiro eu quero descobrir o que você gosta. Não, Dani, eu gosto de caminhar na praia. Então vamos fazer o seguinte, um dia vamos caminhar na areia, que você já vai aumentar a intensidade, e outro dia a gente vai fazer uma caminhada mais contínua na ciclovia. Então a gente procura, né, sair desses rótulos que tem que nadar, que tem que pedalar, ou que tem que correr, e que tem que ser dentro de uma academia, ou que você tem que fazer musculação nos equipamentos. A gente tira isso, porque ela pode fazer em casa. Atividade tem que dar prazer. Eu falo muito isso. Eu tenho uma hashtag que eu coloco sempre nos meus stories, que é movimente seu corpo. Sim. E eu peço sempre assim, encontre alguma coisa que você goste, que te dê prazer. Você não precisa virar um atleta, você precisa ter regularidade e fazer algo que você gosta. E aí, voltando um pouquinho naquela questão da musculação, sim, que sempre perguntam pra gente, e a musculação? E a musculação? A nossa orientação é assim, se você está fazendo um trabalho progressivo, você não vai danificar a sua circulação. Você só vai danificar, você está sedentário e aí você resolve colocar um peso super excessivo. Aí sim, você vai prejudicar músculo, tendão e a circulação. Outra coisa, né? Respeite os seus limites também. Respeite os limites do seu corpo. Porque o teu corpo, ele vai te avisar. Então, se você começou a sentir dor, começou a sentir inchaço na perna, é importante você parar, fazer um repouso. Algumas vezes procurar um especialista mesmo para orientar, principalmente quando você tem varizes ou algum outro problema, osteoarticular. Então, é importante também você escutar o seu corpo. Eu acho que para nós mulheres, para todos, mas principalmente para nós mulheres, como a gente gerenciar esse tempo? E aí, gerenciar o tempo profissional, pessoal, dentro de casa. Você escreveu essa é a maior habilidade. A gente leu um artigo hoje. A gente leu um artigo seu que foi publicado recentemente na revista Exame, que tem muito a ver com o que a Ruana está falando. E ali o artigo é até interessante, porque é como ser produtiva sem carregar o mundo nas costas. Essa é a pergunta que a gente queria fazer. Esse é o maior desafio. O maior desafio é como ser produtiva sem carregar o mundo nas costas. Primeiro que a gente carrega o mundo nas costas desde que a gente é pequenininha. Porque a gente tem uma cultura de ser cuidadora, prestativa, deixa que eu resolvo, de pertencer, de ser aceita, de ser amada. Nós queremos ser amada. E às vezes a forma que a gente encontra para ser vista e ser amada é colocar um monte de mochilinha que não é nossa nas nossas costas. Não fala não nunca. Não fala não nunca, né? Não quer desagradar ninguém. E começa a receber, muitas vezes, elogio por conta dessa habilidade ou desse talento. Algumas pessoas têm o talento de serem cuidadosas, serem prestativas. Eu não sou muito. Eu acho que para mim é um pouco mais fácil. Mas quem não é tão prestativa é controladora. Então, aquela que não é muito prestativa, aqui eu estou misturando um pouquinho dos arquétipos, né? Quem não é muito prestativa é a controladora. É aquela que carrega o mundo nas costas, porque ela acha que ela vai carregar melhor do que os outros. Então, deixa que eu carrego, deixa que eu faço. Então, tem esses dois padrões aqui.
E a produtividade está relacionada a você fazer a gestão dos teus recursos, a você obter os resultados que você melhor deseja. Eu estava conversando agora no carro com uma pessoa que estava falando, estou desenhando as minhas metas. Eu disse, olha, antes de desenhar as metas da empresa, você precisa desenhar as metas pessoais. Você precisa saber qual é o estilo de vida que você quer viver. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. O Luca tem 12 anos, o Felipe tem 8, né? Sou casada há quase 15 anos com o amor da minha vida, que virou meu sócio há pouco tempo, mas que trouxe uma energia, uma atração para o nosso negócio que eu não tinha antes. Então, também não posso reclamar daquilo que eu pedi, né? Eu não posso dizer que eu estou trabalhando demais, porque eu realmente quis que ele entrasse no negócio para trazer esse movimento que ele trouxe. E, ao mesmo tempo, se eu não parar para me conhecer e decidir o que é produtividade para mim, o céu é o limite. E aí fica pesado. Então, é olhar para a gente. Essa, para mim, é a pergunta de milhões. Qual estilo de vida você decide viver agora? Porque as pessoas trabalham muito, porque quando eu me aposentar, quando eu tiver não sei o quê, eu já disse que quando eu tiver aposentada, que eu não sei se eu vou me aposentar, né? Mas, tipo, quando eu não for mais trabalhar tanto, enfim, daqui uns 10 anos, eu não quero ficar viajando muito, não. Você está falando do que não pode. E a gente agora quer saber o que pode e o que não deve faltar na dieta da paciente com lipedema. Nossa, aí tem coisa demais. Eu falo isso, é uma alegria, porque eu falo para os pacientes, gente, tem coisa demais para a gente comer. Olha, a gente que boa tem notícia que comer, que você está dando. Tem muita coisa para a gente comer, tá? Porque tudo aquilo que vem da natureza, tá? Tá disponível e tem que ser a base da nossa alimentação. Então, muita fruta, muita verdura, muito legume. E isso é que a gente precisa comer. O corpo da gente precisa de nutrientes. E os nutrientes a gente vai encontrar nesses alimentos. Todas as vitaminas, os minerais, as fibras, os antioxidantes, os anti-inflamatórios estão presentes nesses alimentos. Então, eu acabo liberando para a mulher para que ela coma isso na quantidade que ela desejar. O quanto ela tiver vontade de comer. Então, uma salada bem variada, com bastante folha, com cenoura, com beterraba, com tudo aquilo que ela gostar, tomate. Aí a gente tem aí todos os nutrientes envolvidos, né, nesses alimentos, carotenoides, antioxidantes, flavonoides, enfim, uma série de nutrientes que vão ajudar a promover a limpeza desse organismo e a desinflamação dele, tá? Então, esses alimentos em quantidades, assim, livres, tá? Frutas também, embora muita gente que está querendo emagrecer, e a mulher que tem lipedema, ela precisa de uma dieta restritiva em calorias também, porque ela precisa emagrecer, perder tá? a gordura, Ela precisa né? perder essa gordura. Para que ela veja a musculatura que ela tem. Normalmente, o lipedema, ele está associado à obesidade, né? Porque ela tem dificuldade de emagrecer. Então, a gente tem que trabalhar uma diminuição da quantidade de caloria. E esses alimentos são pouco calóricos, elas podem comer. A fruta, embora muita gente acha, seja a vilã da dieta, né? Porque tem o açúcar da fruta. Não é. A fruta a gente pode consumir porque a fruta tem uma quantidade de fibra muito grande. Tem nutrientes muito importantes, sabe? A gente tem frutas, a base das nossas frutas são as frutas ricas em vitamina C, que é um antioxidante muito importante. A gente tem que consumir isso diariamente. Laranja, tangerina, mamão, abacaxi, manga, sabe? Então, não é consumir em quantidades exageradas, mas é consumir variedade dessas frutas e consumir. O que não se pode consumir é o suco de fruta, mesmo natural, porque você vai concentrar a frutose, que é o açúcar, e vai jogar fora as fibras dessa fruta. Mas fruta a gente tem que consumir. Tem uma paciente de 80 anos, chegou para mim já com quadro de trombose, muitas varizes de grosso calibre, refluxo de safena, um quadro bem avançado. E a filha dela, né, que veio acompanhando, falou... Aí eu conversei com ela, que a gente tinha que tratar a trombose primeiro, agora não é hora de pensar em tratamento de varizes. E a filha falou, nossa, doutora, se eu soubesse
que a minha mãe não ter tratado isso antes poderia estar influenciando agora nessa questão da trombose, porque começou como uma tromboflebite de safena e o quadro progrediu. Se eu soubesse disso antes, eu teria feito ela Olha tratar, isso, eu teria procurado. uma safena doente, uma tromboflebite de safena, causou um problema trombose. enorme e chamou a atenção que a pessoa tinha que ter tratado antes, na época que ela era assintomática. Exatamente. Ela podia ter prevenido isso, né? E ainda correu um E risco. como era uma senhora de 80 anos, a própria senhora falou, poxa, mas na minha época era só cirurgia, eu não queria operar, e aí foi postergando. Um caso que me fez lembrar agora também foi uma senhorinha que teve uma ferida na perna, uma úlcera, passou em vários médicos, passou, tipo, 2 meses passando em vários médicos, todo mundo tratava com antibiótico, queria internar a paciente e não investigava a causa. E aí, quando chegou lá, na verdade, até um médico tinha avaliado, visto que tinha aquela alteração, mas falou que para ela, como ela já tinha 80 e poucos anos, não precisava ser tratado. E aquilo trazia, além de uma baixa autoestima, uma piora na qualidade de vida, uma piora no fato dela andar. Ela chegou lá com uma expressão ruim no consultório, uma coisa bem desagradável. E quando a gente conseguiu tratar ela, terminar o tratamento, fechar aquela ferida dentro de 2 meses, quando ela chegou, era outra pessoa. Gente, aquilo mudou. Porque dá uma ela ganhou gratificação. qualidade de vida. Eu já larguei tudo da cirurgia plástica, eu já só me dedico a fazer lipedema. E o que me levou foi, para ir para a Alemanha, acho que foi a busca do conhecimento. Aqui no Brasil não tinha nenhuma fonte que me ensinasse a técnica cirúrgica correta. E a gente sempre quer aprender com os melhores do mundo como é que se faz aquilo corretamente. A gente quer se formar naquilo. E aqui no Brasil simplesmente não existe. Existem alguns artigos, a gente já tinha alguns pacientes, a gente já vinha fazendo alguns casos de lipedema, mas eu nunca tinha visto nenhum grande mestre fazer uma cirurgia de lipedema. E foi aí, acho que até nesse momento que a gente se conheceu, né, Ruana? Eu estava nesse negócio de esquematizar essa minha ida para a Alemanha para conhecer o Raprich. E aí eu fui para lá e nós ficamos alguns dias com o Raprich e ele passou toda a técnica cirúrgica, toda a experiência que ele vem adquirindo ao longo de 30 anos. Ele é cirurgião plástico? Não, ele é dermatologista. Olha isso. Lá na Alemanha, o dermatologista ele está apto a fazer cirurgia de lipoaspiração e tratamento de lipedema. Nos Estados Unidos também, né? Então ele consegue fazer, lá ele chama que ele é flebologista e ele é dermatologista. Então ele consegue fazer o tratamento do lipedema de uma forma muito segura e com muita experiência. Alguns cirurgiões vasculares aqui no Brasil também fizeram com ele. Estudaram com ele a técnica para lipoaspiração, técnica cirúrgica para o lipedema. Uhum. Sim, foi, tem 2 Porque cirurgiões vasculares que hoje é foram uma pra lá. patologia que mistura, né? Muito. Então, várias especialidades acabam cuidando do lipedema. O cirurgião vascular, o cirurgião plástico, o nutrólogo, a nutricionista, acaba que é necessário isso tudo. Você tem uma equipe hoje multidisciplinar para isso? Temos. Nós conseguimos montar. Porque o que acontece? Quando a gente chegou da Alemanha, a gente percebeu que a gente falou, beleza, agora a gente sabe operar, a gente sabe como conduzir, mas aí agora a gente vai depender de quem? Ninguém tinha muito essa experiência em lipedema. Então a gente começou a preparar a nossa equipe para poder também trabalhar com lipedema, para não ser somente eu e o Rafael, que é meu marido, que opera comigo e que tem esse grande projeto de lipedema comigo. Então a gente começou a preparar a fisioterapeuta, a enfermagem, tem uma psicóloga, então tem uma nutricionista que já era preparada, então a gente conheceu. E ela também vai trabalhar com a gente. A gente está abrindo agora um centro especializado só de lipedema aqui na Barra. Então vai ter toda essa grande equipe já especializada para o paciente de lipedema. E como que foi lá a sua experiência com ele? Então, ele é um cara sensacional, muito inteligente. Ele já publicou diversos artigos, mas ele não é só um cara teórico que já publicou muita coisa. Porque tem muita gente que a gente sabe que já publicou muito, mas não sabe passar. Mas ele é um cara, assim, doce, extremamente educado e que passou tudo que ele sabe, acredito, de uma forma mais amorosa e mais humilde possível. Então, ele ensinou tudo pra gente, como que ele começou, os erros que ele cometeu, como que ele começou fazendo, como que foi no meio do caminho, como que ele faz hoje em dia, como que ele conduz o pré. A gente viu paciente de pré-operatório, a gente viu cirurgia, a gente viu paciente de pós-operatório, de revisão, a gente viu paciente de todos os tipos. Então, ele tentou passar tudo pra gente de uma forma muito aberta, sabe? Sem esconder nada. Como é
que você chegou nisso? Como é que você viu essa necessidade? Onde que você encontrou as informações que você usa para ajudar hoje clínicas e médicos nessa experiência? Ellen, uma boa pergunta essa, que é o início de tudo. Foi assim que começou. Mas eu vou começar do início. Quem eu sou, né? E por que eu cheguei nesse ponto da experiência do cliente. Eu sou engenheira agrônoma. Mas o que tem a ver uma engenheira agrônoma com a experiência do cliente? Eu sou engenheira agrônoma por formação, formei uma empresa chamada MagriSul, Magri de Emagrecimento e Sul de Santa Catarina, sou de Santa Catarina. E quando eu formei essa empresa, eu não sabia o que era a experiência do cliente. Não sabia que entregar um rótulo diferente naquele produto ia agregar algo. Mas eu fazia daquela maneira, de uma maneira tradicional, né, que eu imaginava que era tradicional, mas quando eu colocava uma cartinha, escrevendo um nome da pessoa que recebia aquele produto, ela se sentia ainda mais valorizada. Você se conectava com ela. Isso, Ellen, me conectava com ela. Ela postava aquilo no Instagram e vinham outras pessoas querendo a cartinha também. A partir disso, eu comecei a me desenvolver, buscar conhecimento na parte de vendas, treinamentos, fui me aprofundando. Investi muito em conhecimento, vendas, até que chegou um momento que eu, muito nova, ainda não tinha experiência total com essa parte de cultura empresarial, que também fui me desenvolver mais adiante. Vendi a empresa e fui para uma empresa de treinamentos, porque eu já estava gostando dessa parte de desenvolvimento de pessoas, onde eu entrei na Universidade da Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem aqui já ouviu falar nesse livro? Sim, já Todos li, nós. claro. Obrigatória, leitura obrigatória. Leitura obrigatória. E sobre isso, eu comecei a me aprofundar mais. E fiz muitos cases de sucesso com muitas pessoas que precisavam saber se comunicar, saber falar sobre elas, saber ter autoconfiança. E para ter autoconfiança, eu falava assim, para ter autoconfiança, você primeiro precisa se autoconhecer. Ela em você. Confia nas pessoas que tu não conhece? É difícil, né? É difícil, por isso se autoconheça antes. Se conheça. E foi isso que eu fui levando para as pessoas. Autoconhecimento e desenvolvimento através dos treinamentos Dale Carnegie, que também abrange muitas áreas. Você falou tanta coisa, você faz tanta coisa. Você é uma mulher extremamente produtiva. Como que você equilibra 2 filhos, atividade física? Como que você faz esse manejo? Porque você é um exemplo para as mulheres, né? Uma profissional seríssima, que está sempre estudando. Obrigada. Falou pra gente quanto linda, que ela faz de bicicleta. Mantém a beleza em 16 dia, quilômetros, mantém 16 atividade quilômetros por física. dia de bicicleta. Às vezes um pouquinho mais, quando eu tô muito Olha agitada, isso. precisando extravasar. Se cuida. É, isso, Exato. esse autocuidado que a gente vê É. em você, essa preocupação, né? Muito bonito. Obrigada, meninas. Nós precisamos ter esse olhar sempre como um todo para nós mesmas. Principalmente com o passar do tempo, o tempo foi o que se tornou mais precioso para nós mulheres. Não foi sempre assim, Ellen. Durante muitos anos eu me negligenciei. Muitos anos. E ok, você sabe por quê? Porque a gente não tem que ser Mulher Maravilha sempre. Só que chegou um momento, e esse meu momento foi em 2018, quando eu tive a lesão cancerígena, meus filhos eram pequenos, e eu estava saindo para fazer a cirurgia, né, da lesão cancerígena do colo uterino. Meu filho me abraçou, meu marido estava indo comigo, ele era um dos anestesistas que estaria em sala. E na hora que eu saí para o hospital, a minha filhinha, que tinha 4 anos, a Júlia, ela me abraçou e falou assim: mamãe, você tá indo tirar a neném da barriga? Porque eu sou médica, eu saio de casa todo dia para ir pro hospital. Aí eu falei: não, filha, hoje a mamãe não vai tirar a neném da barriga. Mamãe, você vai dormir em casa? Aí eu falei: não, filha, a mamãe vai dormir no hospital. Então, o que você tá indo fazer na rua? E aí eu falei: a mamãe tá indo tirar um dodói da barriga dela. Aí ela falou pra mim assim: mamãe, você promete que você não morre?
Nessa hora, meu marido saiu para um lado, a minha mãe para o outro, todo mundo chorando, e eu tive que me conter. E aí eu abaixei, segurei nos olhinhos dela e falei assim, filha, mamãe não pode te prometer isso. Não podia, gente, eu estava indo ser submetida a uma cirurgia oncológica. E um procedimento que era relativamente grande dentro daquela situação. E aí eu falei assim, filha, pede pro Papai do Céu pra mamãe poder voltar pra casa. E aquilo foi um start enorme pra mim. Porque eu tava sendo uma médica fake. Eu falava pra todas as minhas pacientes, olha, vocês têm que se cuidar. Vocês têm que fazer atividade física, manejar o estresse, dormir melhor, comer melhor. E eu não tava fazendo aquilo comigo. Por quê? Porque eu tava nesse looping de querer conquistar o mundo. Ainda mais de ter vindo de uma família simples, de ter sido a primeira médica da família e sempre ouvir de que eu tinha que ser forte o tempo todo. A gente não tem que ser forte o tempo todo. E aquilo ali foi o meu start. E depois daquilo, eu comecei a notar que para que os meus filhos me tivessem por mais tempo, sabe que a única pessoa que sabe o nosso momento de partir é Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui, gente. E quando a gente fala em estilo de vida, em manejo, eu estava acima do peso, eu comecei a combater o meu sedentarismo, a obesidade, a aumentar a minha prática de atividade física. E isso a gente fala de 4 a 5 vezes na semana. E quando você faz a atividade física, você diminui a chance de ter varizes também, tá? Olha, estão trazendo guardanapos pra gente, pra todas nós. Desculpa. Esse episódio ficou muito emocionante aqui. Desculpa, gente. Você mexeu com o nosso emocional, Carla. Essa história foi em 2018, mas eu sempre me emociono falando disso, porque era minha filha de 4 anos falando, mamãe, promete que você não morre. Eu não podia fazer essa promessa. Mas naquele momento, ela, né? Eu prometi que eu iria me cuidar. E é o que eu falo para as minhas pacientes hoje, sabe? Eu falo pra gente tentar equilibrar o pratinho. Por quê? Hoje, eu vou falar de mim, mas a maioria de todas nós somos assim. Eu sou mãe, mulher, esposa, dona de casa, médica, professora, palestrante, estudante, tá? Eu sou gestora da minha clínica, eu sou médica, o trabalho não acaba quando os pacientes vão embora, tem 200 mensagens para responder, as questões administrativas. Eu tenho que estar bonita, cheirosa, gostosa, malhar, eu tenho que ter tesão, eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que cuidar da casa, fazer supermercado. A conta não fecha. De vez em quando a gente levanta o tapete, esconde algumas coisas ali embaixo e a gente não vai dar conta de tudo. Mas hoje eu sei administrar isso. Hoje também eu sei me priorizar. Essa semana, por exemplo, foi caótica de trabalho e eu não dei conta de tudo. Eu tô com mensagens desde segunda-feira sem responder. Desde a semana passada, eu tô gerenciando o que eu consigo fazer. E isso é importante também para a gente lidar com a nossa saúde mental. E a atividade física eu não abro mão hoje. Eu pratico de 4 a 5 vezes na semana. O pedal indoor é o que me dá prazer. Eu não consigo fazer atividades na rua porque eu tenho um bloqueio por uma tentativa de violência sexual que eu sofri aos 17 anos de idade, na época que eu trabalhava com moda, e isso sempre me bloqueou. E esse foi o principal motivo que me levou a cuidar de mulheres. Mas equilibrar isso e dar conta disso, a gente sempre vai sair do eixo um pouquinho. O importante nesse momento é a gente respirar fundo, deixa a lágrima cair, chora no chuveiro, chora no travesseiro, procura a terapia, conversa com alguém, um bate-papo entre amigas. Num sábado, olha que gostoso isso, da gente poder mostrar que as nossas fragilidades não são só nossas, ela é tua, ela é de qualquer mulher em qualquer etapa, mesmo as que não têm filhos. Quais são os elementos essenciais para construir uma marca médica forte de autoridade? Primeiro de tudo, vai trabalhar o seu propósito. Por que você faz isso? Qual que é a sua entrega? O que te move dentro da medicina para esse tipo de tratamento, para esse desenvolvimento, para o melhor atendimento para os seus pacientes? Essa é a base. Depois que você fizer isso, você precisa começar a trabalhar a tua autoridade por meio de conteúdos, construção de conteúdo multicanal, multiplataforma. Por quê? Hoje, a gente pode dizer que quem trabalha na área da medicina tem vários públicos, conversa com vários públicos, não só com o paciente. Então, tem outros profissionais, outros colegas que também é necessário conversar.
Se você quer estar sempre na vanguarda, você precisa estudar e trazer novidades para o setor. Você precisa ajudar, educar não só pacientes, mas a classe médica também. Existe a sociedade brasileira com quem você deve conversar. Você tem que estar dentro da sociedade para entender tudo o que acontece no universo dentro da tua especialidade. Então, você precisa conversar com todos esses públicos e entender onde cada público está e de que forma você vai atingir esse público. Então, a gente tem o digital para isso. Você estruturar a tua marca, o teu posicionamento digital é muito importante, mas também é importante reforçar que o teu posicionamento digital tem que ser o mesmo na clínica. Quando o paciente ou alguém desses públicos que eu mencionei, eles chegam até você, não pode ter nenhum tipo de diferença. Tem que ser exatamente a mesma coisa, o mesmo Eu falo que é um tratamento. reflexo, na verdade, né? Exato. O que você tá mostrando ali na reflexo é o reflexo do que você já fez aqui dentro, né? Do que De você dentro faz pra fora, o que você faz ali. Exatamente. Seja com sua equipe, seja com seus pacientes. Então, isso vai refletir para o externo, para o marketing, para as redes sociais, tudo isso. Muita gente pergunta, né? Acho que para vocês também, de por que a gente escolhe medicina. E parece meio clichê, mas assim, às vezes a medicina escolhe a gente. Eu, quando criança, não conseguia ver outra opção, além de ser médica. Não tinha ninguém na família que pudesse ter influenciado, mas era o que eu queria e era onde eu me sentia, que era como se fosse o meu lugar, né? E sempre tinha aquela grande pressão de todo mundo de passar no vestibular para medicina é uma coisa muito difícil, você tem que estudar muito. E acho que quando eu quero uma coisa, eu vou dedicada até o fim até conseguir. E aí consegui passar no 3º ano, graças a Deus, entrei na faculdade super nova, entrei quando eu tinha 17 anos. Eu sou de Niterói e eu fiz UF, então para mim foi muito bom, porque consegui estar já no lugar que morava, não precisei me mudar. Universidade Federal Isso, Fluminense, Universidade em Niterói. Federal Fluminense, perfeito. E durante a faculdade, eu acho que a escolha da cirurgia foi também natural. Acho que pelo fato de ser muito prática, muito objetiva, de querer resolver as coisas, era uma certeza. Eu queria uma área cirúrgica. E quando que você decidiu assim? Só para as pessoas às vezes não sabem muito tempo esse time, mas o curso de medicina é um curso longo, né? Ele Sem tem dúvida. 6 anos e você tem até o 6º ano para decidir qual especialidade seguir. Porque quando você termina o 6º ano, você é médico, mas você não está ligado a nenhuma área. É um generalista, né? Um generalista. E depois você vai escolher o caminho a seguir. Existem 2 caminhos iniciais que a gente decidir se você quer uma área clínica ou se você quer uma área cirúrgica. E aí você está contando que a área cirúrgica bateu mais forte. E em qual momento que foi isso? Eu acho que desde o início, como a Karine adora falar, o sininho tocou. E acho que desde a época de anatomia, dos primeiros períodos, já era uma coisa que eu tinha mais afinidade, que gostava mais. Mas quando você começa a ter contato com o paciente e quando vai para a parte prática, que você já vai da metade da faculdade para o fim, né? Lá para o 3º ano, que você entra no centro cirúrgico e você fica ali deslumbrada, que você quer estar em todos os lugares, participar de todas as cirurgias ao máximo. Durante a faculdade, eu não tinha a certeza de que era vascular que eu queria, apesar de... Tinha liga de anatomia, que eu tinha muito contato com o pessoal da vascular, mas ainda não era uma certeza e eu tentava não cobrar de mim, porque eu me cobro muito das coisas, de definir isso ali. Quando a gente forma, né, a gente faz a primeira residência de cirurgia geral, então ainda tinha 2 aninhos ali para poder ver melhor as especialidades e escolher qual que eu queria. E aí, durante a residência de cirurgia geral, foi bem claro para mim. Uma das coisas que eu acho que chama mais a minha atenção na cirurgia vascular é a versatilidade dela. Tantas opções, tantas áreas de atuação, que a gente pode tanto ter cirurgias arteriais, pacientes muito graves, a parte venosa, que tem essa prevalência enorme no nosso meio, tanto o consultório, quanto exames de imagem, trabalhar com Doppler. Eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu. Eu achei muito interessante você falar da dosagem da homocisteína, que é um marcador inflamatório, né, que dispara um alerta em relação à trombose. E aí, fazendo um mix das nossas especialidades, né, cirurgia vascular e plástica, como é que você avalia o risco de trombose nesse paciente
e como é que você aborda quando você vê que o paciente tem um problema de safena, tem varizes altas? Como é que é o seu protocolo, a sua conduta como cirurgiã plástica? Pacientes que já têm ali, né, uma doença periférica, uma história familiar de trombose, eu pergunto, tem alguém na sua família que já teve trombose? Você já teve trombose? Eu investigo isso bem na anamnese. Algumas medicações eu suspendo antes da cirurgia, por exemplo, uso de anticoncepcional, não opero o paciente que está fumando, então o tabagismo, ele também é muito protrombótico, então eu explico isso tudo para o paciente. Questão de reposição hormonal. E como é que a gente atua? Se já tem alguma doença, ele tem que tratar primeiro aquela parte da doença ali, da safena doente. Eu peço parecer para vascular. Essa semana eu te encaminho, inclusive, que ela vai operar e tem uma história de trombose. Eu peço uma avaliação do vascular. Qual é o preparo? A gente vai fazer só profilaxia ou a gente vai fazer também um Clexane antes e após? Geralmente, a gente faz Clexane antes e após no paciente que é doente. O anticoagulante. Preventivo. E a gente também não opera de forma nenhuma, sem meia antitrombo, sem compressor pneumático. A regulação da temperatura do paciente, então, manta térmica em todos os pacientes, o quanto que é importante e reduz a trombose de um paciente quando você faz esse controle térmico. Então, assim, a gente se cerca de cuidados, deambulação precoce. Eu falo para o meu paciente, você não está doente, o seu repouso é um repouso relativo. Você fez uma cirurgia, não é para ficar deitado o dia inteiro, é para caminhar. Então, tem todas essas orientações. Só que esse trabalho de educação do paciente é um trabalho difícil. É um trabalho difícil que eu digo assim, de você orientar esse paciente, o quanto que é importante ele levantar, o quanto que é importante. Então, uma coisa que eu estou fazendo hoje com a equipe, operei uma paciente. Um dia depois, a gente faz um grupo dessa equipe de cuidado com a paciente. As meninas vão lá e perguntam, como é que está a alimentação? Como é que está isso? E aí a gente tem essa vigilância também. Aí o grupinho do WhatsApp fica lá. A deambulação precoce é o principal, né? 3 horas após cirurgia, a gente já está pedindo o paciente levantar, deambular. Uma coisa que eu até escrevo em prontuário e peço logo. Dormem com compressor quando vai dormir no hospital, né? O compressor pneumático é operada com compressor, mas eu já falo assim, olha, 3 horas após cirurgia, o paciente está acordado, é para caminhar, não quero o paciente, bota sentado, porque é o principal fator. Para o paciente, a recuperação é muito melhor, mas para a gente ela é mais complexa, ela é detalhista. A gente vai pedacinho por pedacinho, veia por veia. Ela é bem mais trabalhosa minuciosa do que o procedimento tradicional, Uhum. muito mais por causa disso, do detalhamento de ponto por ponto da veia, mas do ponto de vista de recuperação de vocês, de ser Exatamente. menos hematoma, não tem nenhum corte, não tem nenhuma sutura. Sim, mas por isso que a impressão é que vai demorar muito. E quando eu tive a experiência, pareceu que foi tão Foi rápido. rápido. Porque assim, a expectativa era essa. Porque assim, quando a gente olha para um método tradicional, como a minha mãe fez, eu me lembro da minha mãe contando, ela falou assim, nossa, a impressão é que ela tava numa borracharia. Sabe? Porque, tipo, não, pegaram e puxou. Como assim puxou? Tipo assim, puxou, né? A Puxou. veia arrancou ela A fora. cirurgia convencional, você coloca um cabo de aço, digamos assim, lá dentro da veia, Nossa. vai arrancando tudo Uma ali. espinha de bicicleta. Aí, tipo, nossa, tá louco. A E com impressão... endolaser a gente faz tudo bem mais delicado, é um muito mais catéter delicado. bem fininho, não sei se ele chegou a mostrar pra Mostrou. você, E como é daquela que luz foi ali. a sua recuperação? Foi muito rápido. Eu sempre me recupero muito rápido essas coisas, né? Mas eu achei inacreditável. Porque tinha que usar, eu acho que a meia, uns 3 dias, né? Tipo assim, eu acho que depois do primeiro dia eu não usei. Eu tô errado, claro, eu tô errado. Mas eu não senti nada. Tipo, Não pode contar isso. não pode contar isso. Paciente. Não pode. Tá errado. Óbvio que tá errado. Eu fui errado, mas... Porque tu tem a sensação de que tá tudo 100%, sabe? Tipo, foi Você tá muito bem. tranquilo e... E eu acho que voltou ao trabalho. um outro dia, porque eu peguei o avião, eu acho que eu dormi lá, no outro dia eu peguei o avião de manhã e já cheguei pro escritório. Olha Nem... isso. Volta muito rápido ao trabalho. Nossa, né? não, é A inacreditável. velocidade Mas é eu acho que incrível. foi isso uma das
um dos principais critérios que me levou a resolver A logo. decidir, É, a tomar a porque- decisão. Além porque da uma- segurança, com certeza. foi Pra o escolher fato o da médico, rapidez, né? Que você teria porque é esse como se tu retorno. estivesse falando sobre produto pra mim, entendeu? Porque assim, o médico, tudo bem, eu tô seguro sobre ele. Só que quando falo do produto, qual era o meu principal argumento de não fazer? Poxa, ficar 20 dias parado. Não tem como. Tipo assim, A não cirurgia tem, não tem 5 convencional, dias, por né? exemplo, a sua mãe, a cirurgia convencional, você fica 15 20, dias 30. Exato. de repouso. Por isso que a impressão que eu tinha era terrível. Porque Era minha mãe ficou borracharia. tipo, 20 dias lá, sabe? Voltou da borracharia e ficou 20 dias deitado. Então, quando ele falou, não, muito rápido, pode voltar no outro dia se tu quiser. Eu nem acreditei, na verdade. Eu pensei, não, ele deve estar dando uma exageradinha, né? Tipo, mas no outro dia eu tava lá. Mas Porque, é tipo assim, real não é lá. incomodar. Tu sente que tu teve um procedimento. Mas, tipo assim, eu sentei, trabalhei, tive reunião, voltei pra casa, tranquilo. Eu acho que esse dia foi o único que eu realmente usei a meia. Porque realmente eu sabia que eu tinha feito um procedimento, sabe? Tu tem a sensação ainda. No outro dia, eu já nem sentia mais nada, então eu acordei e pensei, não vou botar essa meia, muita função. Eu acho que eu Alisson, fiquei com a meia e tirei de manhã. Você sabe que eu fiz laser também ano passado. Eu fui a paciente, né? Eu Ela fui a fez em médica mim. que fez nela. E ela ficou brincando, falando que eu sou a pior paciente, porque a gente acabou o procedimento, a gente saiu pra almoçar no Ela shopping. não então. cumpriu nada do que eu Ai, falei. a meia eu até Nada. usei, mas eu voltei a trabalhar 2 dias depois de salto alto. Nossa. Aí Viajou de avião Mulher ainda comigo. tem- Viajei 5 uma dias semana depois. E uma semana depois ela voltou a fazer crossfit. sem Nossa, me eu não ia perguntar. contar isso, mas eu também, assim que a gente acabou o procedimento, eu acho que eu fui pro hotel, me troquei e a gente foi tomar uma cerveja também. A gente sai, vamos num bar tomar uma cerveja de mão. E Não, aí- eu bebi a Coca-Cola porque eu falei, a cerveja do lado da médica É, é demais. é complexo. Mas tu vê que realmente, assim, eu acho que todas as experiências, elas mostram justamente o quanto parece realmente muito... que tu não tem nenhum problema, entende? Parece que tu sai 100% e eu acho que o contraste pra mim, ele é tão maior porque eu tive outra experiência na família. E aí quando eu vi isso acontecer, eu pensei, nossa, imagina, Não é tipo assim. possível. Eu Não, falo que isso. se fosse pra eu só tivesse a opção de cirurgia, eu não teria tratado. Eu também Eu não. tenho isso claro. Não, tem. por vários motivos, Eu ia mas um é deixar que eu não tenho 20 acumular, dias. eu ia deixar piorar, deixa ficar bem ruim pra eu operar. Exatamente. Porque é aquilo, tu vai esperar a dor atual ser tão grande quanto a dor que tu vai ter. É, exatamente. Aí, tipo, não, agora tá realmente doendo, tá equilibrado, vamos tirar, tipo assim. É. Porque senão tu vai empurrar. E é por isso que a gente fala que a técnica ATA é disruptiva, né? Porque ela, como ela traz essa praticidade, as pessoas tratam precocemente, e quanto mais precoce trata, mais rápida a recuperação, tudo Então. fica melhor. Mas tu vê aí, ó, a importância da venda dentro desse contexto, porque eu, por exemplo, eu provavelmente deixaria a doença piorar e em algum momento eu ia ter grandes problemas em ter que lidar com isso. Eu teria muito mais dor, eu teria uma recuperação muito pior. Ou seja, se alguém não tivesse me comunicado, me vendido, porque assim, independente da intenção, entende? Esse que é o ponto Sim. sobre o fato e como que eu tô me sentindo sobre a coisa. Era uma Independente coisa da que você intenção. precisava, né? Então, Era uma independente de coisa- como ele encarou e se ele encarou como venda ou não, ele me passou a informação. Porque ele ficou preocupado. Ele falou, pô, tu tem... tipo assim, ele viu, porque a gente tava num barco, ele viu, tipo assim, que eu tinha uma veia saltada e tal. Aparecia até na calça, entende? Aí eu pensei, me fala mais sobre isso, né? Vamos conversar. Naquele momento, independente de como ele tava se sentindo ou qual era a interpretação, a intenção dele, ele tava me vendendo. Porque só de me passar a informação, ele me deixou com a clareza de que eu deveria resolver. Só não sabia quando. E aí a gente conversou mais uma vez ou duas, pronto. Agora eu sabia que eu tinha que resolver rápido. E fechou. tanto é que talvez o que fez agilizar foi eu saber que eu ia ficar, tipo, no outro dia eu ia estar bem. Aí eu também, não, então vamos fazer isso. Vamos marcar. Qual a data, entende?